Olá pessoal, eu vou falar um pouco nesse vídeo sobre a busca binária, né? Qual que é o conceito da busca binária, qual problema ela busca resolver e em quais situações que você poderia usar esse conceito, beleza? Então, a busca binária, ela é basicamente um algoritmo de busca que vai facilitar você encontrar um determinado item em um array, em uma lista, né? E aí vocês vão ver ao decorrer do vídeo que essa lista ou esse array, ele precisa estar ordenado para que essa busca possa ser feita, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ah, a gente tem aqui, vamos imaginar, um array com o número 1, 3, 5, 7 e 9, beleza? Então vamos fingir que a gente tem um arrayzinho aqui, bem basicão, beleza? Só para passar o conceito aí. Então, beleza. Para quem talvez esteja começando a mexer com programação ou talvez só esqueceu, é sempre bom lembrar que a array ele começa na posição 0 e aí vai, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem 5 posições, vai ser de 0 a 4, beleza? Então, o que vai acontecer é o seguinte: a gente vai ter uma variável chamada baixo e uma outra chamada alto, beleza? Essa variável baixo. E aí, galera, essas variáveis podem ter o nome que vocês quiserem, né? Eu estou dando baixo e alto aqui como um exemplo, mas se você quiser chamar de início e fim, aí vai a seu critério. Aqui a variável baixo, ela vai ser inicializada com 0, porque é a primeira posição aqui do array, beleza? A variável alto, ela vai ser inicializada com o valor do tamanho do array menos 1 por conta de começar aqui na posição 0. Então, nesse caso aqui, a gente pegaria, né, o length dela, desse array, e tiraria 1 por conta de começar no 0. Tá? Só recapitulando alguns conceitos básicos aí a respeito de arrays, porque é um pouco importante para poder entender esse conceito. E aí o que vai acontecer é o seguinte: a busca binária, ela faz a busca que a gente está procurando por meio de encontrar um valor, digamos assim, do meio nesse array que a gente vai fazer a busca, e a partir desse meio fazer a busca para a gente. Então, por exemplo, no caso aqui, se você estivesse procurando o número 7, beleza? Vamos supor que nesse array você quer saber se o número 7 existe em alguma determinada posição. Você ia passar para a busca esse valor que você está querendo encontrar, né? E aí ela ia fazer o quê? Ela ia ter uma outra variável chamada meio. Esse meio vai ser o baixo mais o alto dividido por 2, certo? Então, aqui nesse caso, 1 mais 9 dividido por 2 dá 5, e aqui seria o nosso meio. E aí, a busca, o que ela vai fazer? O seu item que você quer encontrar é o 7. Então, vai ser feita uma verificação se o valor que eu quero, ele é maior do que o valor do meio do meu array. Se por acaso esse valor aqui for maior do que o meio, então tudo que está daqui dessa posição para trás vai ser descartado. Porque, como eu disse, essa é uma lista ordenada, um array ordenado. Então, se isso aqui é maior, com certeza não está aqui para trás, certo? Então, a busca, ela diminui muitas etapas do que a gente precisaria fazer para poder encontrar um número.
Porque o pior caso aqui desse array para encontrar o número 7 seria ir posição por posição. Isso aqui teria um O de n, né? Então, a gente, por exemplo, se isso aqui fosse um array de 100 posições, a gente teria que percorrer 99 posições para poder encontrar um número, sendo que nesse caso aqui a gente já tiraria metade do array e começaria a busca desse lado, né? Então, aqui o que aconteceria nesse caso do 7, ele faria essa verificação que eu falei, né? Ah, o 7, o meu item, né? Ele é maior do que o meu valor do meio? Nesse caso, sim. Então, como eu falei para vocês que essa parte aqui é descartada, essa variável baixo, ela vai ser atualizada com o valor do meio mais 1, porque a gente já sabe que o item que eu quero, ele é maior que o meio, e se ele é maior que o meio, ele com certeza é maior que aqui. Então, a gente vai trazer essa variável para a posição seguinte. Então, se era aqui, ela vai vir para cá. Então, ficaria um outro array, né? Vamos dizer assim, aqui nesse caso, 7 e 9. E aí, aqui estaria o baixo, e aqui estaria o alto, beleza? A mesma coisa vale para o contrário. Então, por exemplo, se nesse caso eu estivesse procurando o número 3 ao invés do número 7, a gente ia fazer essa mesma verificação. O meu meio, ele é maior ou menor do que o item que eu estou procurando? No caso do 7, ele era menor, mas para o caso do 3, ele é maior. Então, nesse caso, o lado que a gente descartaria seria esse aqui. E aí, nesse caso, a gente teria um outro array, né, com esses outros dois números, e aí nesse caso a variável alto que seria atualizada, ela seria o meio menos 1, né? Porque já viu que está para cá o item que a gente quer ao invés de estar para cá. Beleza? Uma outra coisa importante de ressaltar isso, depois eu vou fazer um vídeo a respeito de Big O e tudo mais, mas o melhor caso da busca binária é log do número de posições do array que a gente está querendo buscar o item, né? E é sempre log de 2, né? Log de x na base 2. Então, para facilitar, nesse caso aqui a gente tem 5, né? 5 posições, log de 5, quantas vezes eu tenho que multiplicar 2 para chegar em 5? Vai ser esse o número de etapas que a gente vai ter para poder fazer essa busca. Ao contrário do que se a gente fizesse uma pesquisa aí chamada burra, que a gente faria posição por posição. Beleza? Então eu vou passar para o código aqui e mostrar um pouquinho mais na prática aí para vocês. Bom, galera, então eu vou fazer aqui um códigozinho C Sharp bem básico, tá? Vai ser uma classe bem simples aí, apenas para demonstrar isso daí para vocês, de como que é feito esse algoritmo, né? Então, por favor, já assumam que a gente já tem essas variáveis declaradas, que a gente já tem a lista declarada com os valores e tudo mais. Beleza? Isso aqui eu vou implementar o método da busca binária para caso vocês um dia queiram implementar, tá? Isso daí vai variar um pouquinho de linguagem para linguagem, a sintaxe de como você vai fazer, mas o conceito vai ser o mesmo para qualquer linguagem, tá? Então, aqui no meu caso que eu estou usando C Sharp, vamos fazer aqui um using system, né? Vamos criar aqui uma classe teste e aqui vamos criar um método para fazer a busca, né? Então, quando a gente encontrar o elemento dentro do array, a gente vai retornar a posição que esse elemento estava no array. Se não encontrar, a gente vai retornar -1, beleza? Então, isso aqui vai ser um int
Vamos chamar aqui de busca binária, tá? E aí, como parâmetro, a gente vai receber, aqui no caso do C Sharp é assim, né? Mas a gente vai receber um array de inteiros, né? Pelo menos nesse caso, e o item que a gente está querendo procurar. E aí a gente vai, então, eu vou declarar aqui as variáveis, né? Nem vou botar como public nem nada, eu vou fingir que já existem, tá? Mas eu vou escrever aqui só para poder ficar um pouco mais visual. Então a gente tem aqui a nossa variável baixo igual a zero, a gente tem o alto, que é o array.length menos 1, e o meio, que é baixo mais alto dividido por 2, beleza? E aí a gente vai ter que... Qual que é o nosso método? É encontrar aquele meio do array. Então o nosso chute vai ser na posição do meio aqui no array. E aí a gente vai fazer um while baixo for menor ou igual a alto, por conta daquela situação que eu expliquei para vocês de se por acaso, eu estou procurando 3 e meu meio é 5, então eu vou descartar aquele outro lado do array e vou atualizar minha variável alto, ou ao contrário, vou atualizar minha variável baixo. Então, por conta dessas atualizações, pode chegar uma hora que o baixo e alto vão ser um só. Então, enquanto isso não acontece, a gente vai fazer as verificações aqui. O primeiro caso é se o item que eu quero ele é igual a o meio do meu array, então eu retorno meio, certo? Porque aqui eu encontrei o item. Se não, pode acontecer do item que eu quero ser maior do que o meio. Nesse caso, é o caso de eu querer o 7 e o meu meio ser o 5. Então, a gente vai atualizar a nossa variável baixo. Ou o outro caso do nosso item ser menor que o meio, que aí nesse caso a gente vai atualizar a variável alto, beleza? Ou, se não encontrar, né, a gente vai retornar menos 1. Beleza, galera? O algoritmo seria mais ou menos isso aqui. Eu acho que para quem estiver começando ou para quem quiser revisar esses algoritmos mais básicos, o livro Entendendo Algoritmos é um livro muito bom, porque ele tem uma didática muito boa e ajuda mesmo a dar uma refrescada na memória ou ensina mesmo ah, para quem não tem muito conhecimento ainda na área de programação, tá? Eu vou trazer outros algoritmos, vou trazer vídeos sobre Big O, enfim, tem outros vídeos também que eu pretendo trazer aqui para o canal de processamento de linguagem natural, de machine learning, C Sharp mesmo, coisas sobre C Sharp, é, coisas relacionadas a AWS também. Então vai ser esse tipo de coisa que eu vou trazer aqui para o canal. Eu não prometo ficar postando vídeo o tempo inteiro, porque eu vou postando de acordo com o que eu estudo, e aí eu trago aqui para vocês, porque também é uma forma de eu continuar estudando esse conteúdo. Beleza? Espero ter ajudado aí.